falo com você. Vamos lá, amores. Bom dia. Bom dia. Obrigado por estarem comigo aí. Eu vou já compartilhar aqui. Vou fazer com vocês hoje, cara. Hoje seria redação e literatura, mas como nós atrasamos algumas aulas aí que estava meio capenga, né? Tava com bastante falta de ar. Não tive tosse, mas tive falta de ar em relação a... Ela negou que eu tive Covid. Bom dia, professor. Bom dia, amores. Eu preparei, na verdade, aqui, cara, uma revisão geral do que eu vou tratar com vocês na prova de português. Então, né, elaborei um slide aqui para fazer tipo, uma morfossintaxe de tudo que vocês, né, poderiam rever, né, na verdade, em relação a tudo que vocês viram de português. E nós íamos até a matéria, né, que nós fechamos aí. Então, preparei essa revisão. Depois eu vou deixar com vocês lá no grupo, né, esse slide. E é basicamente o que eu vou cobrar em português. A matéria foi bem adiantada por mim. Eu vou fazer essa revisão geral, mas meio que para pontuar vocês aí, né, em relação aos conteúdos os conteúdos gerais, né, com os conteúdos mesmos importantes de língua portuguesa, essa parte da morfossintaxe. Então, preparei, na verdade, uma revisão, né, uma revisão geral de tudo, certo? Até porque já estamos no quarto bimestre, no último bimestre, e como ficamos aí 2 aulas, né, hoje eu vou falar com vocês de língua portuguesa. Vou deixar a redação e literatura para outro momento. Vou até definir como vão ser as matérias cobradas, vou tentar trabalhar com vocês as coisas mais importantes que caem, né, mais no vestibular, e vou fazer essa revisão de tudo que nós já vimos aí, até a última matéria que nós vimos, tá? Para meio que deixá-los preparados, na verdade, para a nossa prova, que vai ser a prova de português, mais aquela parte daquele livro, né? Eu vou trabalhar isso com vocês também, essa parte do livro na parte de literatura, que vai ser a nossa última prova, nosso último bimestre aí, que vai até dezembro, né? Se não me engano, vai até... As provas iniciam-se quase no início de finalzinho de novembro, no início de dezembro, então a gente vai ter um quarto bimestre um pouquinho mais extenso. Tranquilo, amores? Deixa eu só compartilhar a tela aqui, para nós dar... Bom dia, professor. Bom dia, meu amor. Tudo bem, neguinha? Tudo. E o senhor? Tá tudo bem, graças a Deus. Bom dia, gente. Vou compartilhar aqui, deixa eu só admitir a galerinha que vai entrar. Nós estamos 2 tempos seguidos, então para a gente ficar melhor. Isso aqui vocês já viram comigo, beleza? Mas prestem atenção, porque assim, eu achei legal esse slide que faz um resumão de que nós vimos e que mal bem nos deixa preparados para fazer, né, para tudo. Até porque o vestibular não cai em questões voltadas à parte gramatical, mas não vai nos deixar, na verdade, preparados, né, em relação a esse aspecto linguístico. Tranquilo? Deixa eu só... Já compartilhei a tela aí. Então, preparei essa sintaxe, tudo que nós já vimos, só que eu fiz uma morfossintaxe aqui. Eu fiz uma mistura, né? Na verdade, morfossintaxe, como nós damos em sala de aula, é a junção da morfologia com a sintaxe, tranquilo? Lembrando que morfologia é a junção de 2 radicais, né? Gregos, né? Morfo quer dizer forma e logia quer dizer estudo, perfeito? Então, é o estudo das formas. A morfologia divide-se em 2 aspectos. O aspecto, né, estrutural, que é aquela parte da estrutura, né, e o processo de formação das palavras, e divide-se também a outra parte, né, em relação às classes gramaticais. Tranquilo? Que são 10, né, meus amores? Né? Substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, artigo e verbo, né? Coloquei aqui, né, em separado, na verdade,
Botei as três últimas, né, que estão em amarelo, são as três classes gramaticais que não vão exercer função sintática alguma, né? A conjunção, a preposição e a interjeição são classes gramaticais que não vão exercer função sintática, perfeito? Repare que o substantivo está em azul, né? E não à toa coloquei as funções sintáticas que ele pode exercer dentro do contexto oracional em azul também. Então, o substantivo ele pode ser o sujeito, ele pode ser o nosso objeto direto, pode ser o nosso objeto indireto, ele pode ser o nosso complemento nominal, pode ser o aposto vocativo e o agente da voz passiva. Tranquilo? O adjetivo está em vermelho, ó, ele pode exercer a função de predicativo do sujeito. Quando ele aparecer, né, cara, ligado, né, a um sujeito, né, por meio do verbo de ligação, ou nosso famoso verbo copulativo, né, que vem de copular, quer dizer unir, né, e vai uni-lo ao sujeito, vai unir o predicativo ao sujeito, perfeito? E pode ser o adjetivo também, não é só adjunto adnominal, que é quando o adjetivo aparece juntinho do nome, né, aparece junto do substantivo. Lembrando, quando nós falamos em nome em português, falamos do substantivo, perfeito? Antes de nascermos, nós somos nomeados, né? Ganhamos um nome, não é isso? Somos substantivados. O substantivo é a classe que vai nomear os seres de forma geral. Belezinha? Então, quando eu falo que o adjunto adnominal, quer dizer que todas as classes adjetivas, né, assim como o adjetivo, exercerão essa função sintática, beleza? Vão ter essa função dentro do contexto nacional. Show? Repare que em verde eu coloquei, né, o nosso advérbio. Então, advérbio clássico gramatical vai exercer a função, né, cara, de adjunto adverbial, não muda nada, a circunstância é a mesma. Então, advérbio de tempo, função sintática, adjunto adverbial de tempo, não muda nada, só muda o nome. Advérbio é clássico gramatical, a função sintática é adjunto adverbial. Perfeito? Não à toa, né, cara? O advérbio, né, o prefixo ad quer dizer junto, né? E vérbio me lembra verbo. Então, né, e adjunto adverbial. Se adjunto adnominal, quer dizer que, né, que é a palavra que vem juntinha, né, do substantivo do nome. Adjunto adverbial quer dizer, né, que a palavra ela vem juntinha do verbo, né? Adjunto adverbial, que é até uma palavra redundante, né? Se nós fizermos análise aí em relação à sua etimologia, né? Se eu sei que o prefixo ad já quer dizer junto, né? Então, falar adjunto adverbial é bem redundante. Somente adverbial e adnominal daria conta de tudo, né? Adnominal, junta do nome. Né? Adverbial, junta do verbo. Tranquilo? Vem juntinho ao verbo. Adnominal vem juntinho ao nome. Perfeito, amores? Pronome, né? E numeral, pronome, né, pode ser substantivo, adjetivo. Quando um pronome for substantivo, repare que ele vai substituir o substantivo, exercendo a mesma função sintática dele. Então, se eu falo assim, né, sei lá, Arthur, né, e Stephanie acabaram de entrar, certo? Ó, eles, né, assistirão a aula comigo, né, até, sei lá, 10 e pouca, certo? Ó, então, esse eles, né, o pronome pessoal do caso reto, ele está substituindo quem? Stephanie e Arthur. Certo? Então vai ser um pronome substantivo, uma vez que ele vai substituir para nós o substantivo, perfeito? Exercendo a mesma função sintática dele, certo? Então, se Stephanie, né, e Arthur vão ser sujeito, né, nesse caso composto, porque nos apresenta dois núcleos, né? Eles, né, o pronome pessoal do caso reto vai também exercer a função sintática de sujeito. Tranquilo? Pode ser um pronome substantivo, que é esse que eu apresentei a vocês agora, ou pode ser, né, um pronome adjetivo, que é quando ele acompanha, certo? Beleza? Então, acompanhou? Adjetivo. Substituiu, substantivo. Perfeito? Se for pronome adjetivo, a função sintática será de sempre, né, adjunto adnominal. Show, amores? Assim também como o numeral, né? O numeral pode ser substantivo, certo? Então, Stephanie, né, e Arthur entraram agora. Os dois assistirão a aula comigo até 10 e pouco, né? Assistirão 2 tempos de aula. Repare que esses dois aí, ó, numeral, né, substantivo, substitui, né, Stephanie e Arthur para nós. Vai substituir o substantivo. Então, você vai exercer a mesma função sintática deles, né? Se Stephanie e Arthur é o nosso sujeito, né, os dois que vai retomá-los também exercerá a função sintática de sujeito. Agora, se o numeral for adjetivo, né, se ele aparecer juntinho do substantivo, eu vou classificá-lo como adjunto adnominal sintaticamente. Perfeito? Tranquilo? Então, aqui meio que uma análise morfossintática que eu tentei fazer com vocês. Tentei fazer um resumão, né, de tudo que é importante em língua portuguesa, da parte mais, né, gramatical. Show? Que vai servir de base para vocês para fazer uma prova aí fora, ou de base, né, também linguística, de conhecimento linguístico para fazer uma prova de vestibular. Perfeito, amores? Então, passar aqui para o lado, para nós darmos continuidade. Então, aqui, aquela coisa desde lá de baixo, né, só um resumão, frase, oração e período, a diferença dessas três sentenças. A frase, né, segundo a gramática, é todo enunciado linguístico que possui um sentido completo, né, todo enunciado linguístico, né, que vai... quando eu falo linguístico, né, todo enunciado da língua, né, que vai nos passar um sentido completo, né, certo? Lembrando ali que silêncio, né, é o famoso monorrema. O que é monorrema, professor? É uma frase, né, com uma só palavra, né, mono, né, uma só. Então, monorrema, né, chamamos de monorrema uma frase, né, dotada de uma só palavra, de um só sintagma,
né? Nesse caso, um sintagma nominal. Perfeito? Então, ali é um monorrema, que também configura-se uma frase, porque, segundo a gramática, a frase é todo enunciado da língua que possui para nós, que passa-nos, né, um sentido completo. Mesma coisa acontece embaixo, só que embaixo é uma frase nominal, né? Repare que a frase foi, né, construída em torno somente de sintagmas nominais, né? Repare que interessante este programa, né? Repare que o que ali, na verdade, né, o quão interessante, esse que funciona como advérbio, né? Interessante é o nosso adjetivo, que está caracterizando, né, o programa, e este é o nosso pronome, né, demonstrativo. Tranquilo? Então, a frase, né, eu posso falar que é uma frase nominal porque ela foi construída, né, somente por sintagmas nominais. Não apareceu ali, hora nenhuma, né, um sintagma verbal. Eu não posso, né, classificá-la como oração. Ali, as duas primeiras, né, são só frases. Tranquilo? Ó? Porque, né, são enunciados que passam-nos, né, sentido completo. Show? Repare que as duas últimas sentenças também configuram-se uma frase, né? Mas também é uma oração. Por que é uma oração? Porque são frases, né, dotadas de verbo, né? Dotadas de sintagma verbal. Então, muitos alunos trouxeram dúvida, né? Quem trouxeram dúvidas? Muitos alunos. Repare que para nós, para o nosso estudo, né, é sempre mais importante a oração do que a frase. Porque, né, a oração nós conseguimos, né, bipartir sempre em sujeito e predicado. Tranquilo, meus amores? Show de bola? Repare que ó, o sujeito concorda com o verbo ali, ó, terceira pessoa do plural, certo? O sujeito é o termo sobre o qual dizemos alguma coisa, né? Então, muitos alunos, né, é o nosso sujeito, e aquilo que dizemos sobre eles, né, é o nosso predicado. Show de bola? Então, para nós, né, o mais importante é sempre o estudo da oração. A frase para nós nos importa, não nos interessa muito, não. É porque é uma frase nominal, só conseguirei, né, achar ali, classificar as classes gramaticais, que advérbio interessante, adjetivo, ex, pronome de tratamento, né, pronome demonstrativo, e o programa é um substantivo. Show de bola? Então, para nós, é muito mais interessante a oração. Então, as duas orações ali, né? Uma que vai trazer um período simples, porque nos apresenta apenas um verbo, um sintagma verbal, que é o caso de muitos alunos trouxeram dúvidas. A frase apresenta-nos apenas um sintagma verbal, apresentou-nos apenas um verbo, né? Período simples. Agora, apresentou, que é o caso da frase de baixo, a última frase, né? Dois verbos, dois ou mais verbos, né? O período vai ser composto. Beleza? Nesse caso ali, né? É um período composto por subordinação, uma vez que aparece na conjunção subordinativa integrante, né? E uma oração depende da outra sintaticamente, né? É extremamente importante que os deputados respeitem o princípio da legalidade, coisa que eles não respeitam nunca respeitam, tá? Repare que ao perguntar o verbo, né, o que é extremamente importante, a resposta vai ser o nosso sujeito, né? Que os deputados respeitam o princípio da legalidade. Se nós classificarmos essa oração, seria uma oração subordinada substantiva subjetiva, perfeito? Até porque aquele que ali, ó, aquele que aparece, né, meus amores, é uma conjunção subordinativa integrante. Repare que a conjunção, né, ela não tem função sintática, certo, pessoal? Só voltarmos aqui, ó. Repare que a conjunção ela não tem função sintática. Está em amarelo ali, ó. Estão em amarelo, né? As classes que não vão exercer função sintática, perfeito? Então, a conjunção subordinativa integrante, esse quezinho que aparece aqui, ó, não tem função sintática. A oração toda, né, integrada por ele, né, pela conjunção integrante, ela sim, né, exerce uma função sintática em relação à oração principal, que no caso ali é a oração extremamente importante. Perfeito, galera? Então ali, ó, as duas últimas frases, né, eu vou colocá-las como oração. Mas por que como oração, pessoa? É porque elas são dotadas de verbo, né? Elas são dotadas de sintagma verbal. Então, por isso que eu vou classificá-las, né? Vou colocá-las como oração. Pessoa, mas eu posso colocá-las também, eu posso também assim chamá-las, né, de frase? Posso, né? Porque a gramática nos fala que a frase, né, é todo enunciado da língua que possui sentido completo. Então, né, as duas orações que eu coloquei aqui, né, na parte da oração também são frases. Então, posso falar com contundência, né, meus amores, que toda oração é uma frase, certo? Mas eu posso falar também com contundência que nem toda, né, tem toda frase é uma oração. Repare que silêncio, né, que é um monorrema, né, uma frase dotada de um só sintagma nominal, né? Isso, só um nome, né? Só uma palavra que apareceu ali, ó. Então posso falar que silêncio, né? E que interessante esse programa, são duas frases, mas eu não posso nunca falar, né, que elas são orações, porque elas não, né, não aparecem, né, nelas, né, isso é um sintagma verbal, beleza? Então posso falar com contundência que toda oração é uma frase, né, de uma vez que frase, né, segundo a gramática, é todo enunciado da língua que possui sentido completo, mas eu posso falar também com contundência que nem toda frase é uma oração. Para ser uma oração, a frase tem que ser dotada, né, de sintagma verbal. Show de bola? Então tá aí a diferença, beleza? E aqui embaixo, né, vamos classificar o período, né? Repare que muitos alunos trouxeram, né, dúvidas, certo? Ó, apareceu, né, para nós apenas um verbo, um sintagma verbal, então um período simples, perfeito?
Na sentença abaixo, né, apareceram dois, né, sintagmas verbais, então eu vou classificar como período composto. Nesse caso, é um período composto por subordinação, uma vez que aparece para nós ali a conjunção subordinativa integrante, né, que é o que vai integrar para nós uma oração subordinada substantiva. Nesse caso, né, vamos classificá-la como subjetiva, uma vez que ela funciona como sujeito. Qual o bizu aqui que eu dei a vocês lá atrás, né? Se a oração principal começar com um verbo de ligação, nesse caso o verbo ser, né, ela só pode ser subjetiva. Perfeito? É importante para que nós reconheçamos, né, o que como de conjunção integrante, é importante que nós troquemos, né, o que por isso. Então, é extremamente importante isso. Ó. É só botar a frase na ordem certa, meus amores. Ó. Isso é extremamente importante, né? Ao perguntar ao verbo, né, o que é importante, né, a resposta, nosso sujeito, né? Isso. Né? Repare que o isso eu posso colocar no lugar da oração toda, né? Que os deputados respeitem o princípio da legalidade. Então, vai ser, né? Repare que o isso, né, que é o pronome que eu coloquei no lugar do que, né? Da oração toda exerce a função de sujeito. Então, vou confirmar, né, que a oração toda também exercerá a função de sujeito. E assim vou classificá-la como subjetiva. Tranquilo, amores? Então, só um resumão, né, de tudo, né, para que o ano não seja em vão. Estamos indo já começando o quarto bimestre, então resolvi fazer essa revisão geral. Tá? Então, aqui, ó, termos sintáticos, né, do período simples, né? Repare que a gramática vai chamar, né, de termos essenciais o sujeito e o predicado. Não concordo muito com essa premissa, porque para mim o sujeito não é tão essencial assim, uma vez que vamos ter, né, orações sem ele, né? Os verbos impessoais, né, os verbos sem pessoa, né, que não vão trazer sujeito, vão configurar para nós, apresentar para nós, né, as orações, né, sem sujeito. Tranquilo? Por isso que eu não concordo muito com essa premissa de que o sujeito também é um termo essencial. A meu ver, eu, Fabiano, né, somente o predicado é essencial. Show? Mas a gramática vai classificá-las, né? A gramática os chama, né, de essenciais, tá? Então aqui, ó, os parlamentares aprovaram, né, a emenda constitucional, certo? Repare que ali, meus amores, ó, aparece um sujeito que eu grafei e coloquei em vermelho e aparece predicado em azul, né? Lembrando que o sujeito, segundo a gramática, é o termo sobre o qual dizemos alguma coisa, é a frase mais o conceito mais resumido, né, mais tranquilo. Repare, né, que os parlamentares, ó, vendo que o sujeito é o termo sobre o qual dizemos algo, né? Então, dizemos sobre quem? Sobre os parlamentares, né? Que eles aprovaram a emenda constitucional. Repare que também vai haver sempre a relação de concordância, né, entre o sujeito e o verbo. Repare que os parlamentares ali, ó, terceira do plural, o verbo na terceira pessoa do plural. E segundo a gramática, né, o sujeito é o termo essencial da oração que pode ser sempre substituído pelos pronomes pessoais do caso reto, né? Ele, eles, ela ou elas, certo? Então, eles, né, os parlamentares aprovaram a emenda constitucional. Então, não tem como errar isso, beleza? Então, o sujeito é o termo sobre o qual dizemos algo, nesse caso, os parlamentares, e aquilo que dizemos sobre ele, né, é o nosso predicado, né? Isso que nós dizemos sobre os parlamentares, né? Que eles aprovaram a emenda constitucional. Então, tirei o sujeito, tudo que me resta é o predicado. Segundo a gramática, o predicado é o termo da oração, né, que contém um verbo, é isso? Ou então, aquilo que eu já disse lá atrás, né? O predicado é tudo aquilo que nós dizemos sobre o sujeito, certo? Então, aprovaram a emenda constitucional, é o nosso predicado. Tranquilo, amores? Repare que ali, né, apresentou-nos, né, o sujeito apenas um núcleo, os parlamentares, apenas um substantivo. Quando eu falo em núcleo, né, núcleo de qualquer coisa em português é sempre o substantivo. Show? Então, ali, ó, parlamentares, né, sujeito simples. Show de bola, meus amores? Olha embaixo, ó, a emenda, repare que eu botei, né, primeiro exemplo ali, né, um sujeito agente, né, que ele vai praticar a ação. Qual foi a ação, né, que os parlamentares praticaram, né? Aprovaram a emenda constitucional. Então, nosso sujeito agente, aquele que pratica a ação. Repare que na frase abaixo, né, eu coloquei um sujeito paciente, aquele que sofrerá ação verbal. Repare que a frase está na voz passiva, né? Apareceu ali para nós, né, uma locução verbal, né? Foi aprovada, um verbo auxiliar e o principal, né, no particípio, certo? Quando aparecia uma locução verbal, eu vou desconfiar, né, porque minha oração, né, tem grande chance de estar na voz passiva, né? Então a emenda constitucional, ela foi aprovada pelos parlamentares. Então o que foi aprovada pelos parlamentares? A emenda constitucional. Ela sofreu a ação de ser aprovada. Então é o nosso sujeito, né, paciente, certo? Que sofre a ação verbal, beleza? Mas não vai deixar de ser um sujeito, né? Repare que ali, né, o sujeito apresentou para nós apenas um núcleo, né, que é a emenda, uma vez que constitucional é o nosso adjetivo, tá vendo ali, ó? O núcleo de qualquer coisa em português é sempre o substantivo. Então, a emenda, né, é o nosso núcleo do sujeito, né? Apenas o núcleo do sujeito simples. Perfeito, amores? Ali, ó, constitucional é o nosso adjetivo, certo? Repare que ele vem juntinho do nome, vem juntinho do substantivo, né? Então, eu vou classificar, se fosse classificar, né, sintaticamente constitucional, seria, né, o nosso adjunto adnominal, né? O adjetivo, ele pode exercer, né, a função de adjunto adnominal, quando ele vem juntinho do substantivo, né, ou o predicativo do sujeito, né, quando ele vem, né, separado, né, unido, né,
ao sujeito por um verbo de ligação, né? Ou também chamado de verbo copulativo, que vem de copular, né? Unir. Perfeito? Ó, repare que adjunto adnominal é um termo acessório da oração. Então, se eu tirar ali da sentença o condicional, se eu tiro da sentença ali, ó, a oração continua com sentido para mim. Beleza? Então, a emenda, né, foi aprovada pelos parlamentares. Repare que eu posso tirar da frase facilmente ali constitucional, uma vez que é um adjunto, o adjetivo ali, né, funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Show? E adjunto adnominal é um termo acessório. Eu posso tirar facilmente. Assim como eu comprei um carro zero, né? Então, quando eu comprei meu carro zero, né, tudo era acessório, né? O tapete, né, o farol de milha, entendeu? Tudo é acessório, tudo eu vou pagar a parte para colocar. Porque, né, se eu tirar, o carro vai continuar, vai sair da concessionária, né, andando normal. Tranquilo? Então, termos acessórios são aqueles que vão aparecer na sentença para indicar uma característica, né? Mas eu posso facilmente tirá-los da sentença, que é no caso ali do constitucional. Show? Emília chegou, né? Emília é o sujeito, nem só chegou o nosso predicado. Perfeito? A Emília também simples, tá? Porque apresentou-nos apenas um núcleo, no caso. Tranquilão? Ó, os governantes e os representantes de todos os países membros da ONU presentes na reunião do G20 estão preocupados com o aquecimento global. Eu posso ainda, se eu quiser, né, perguntar ao verbo para achar o sujeito. Então, quem estão preocupados com o aquecimento global? Né? Os governantes e os representantes. Repare que eu só tirei, né, os núcleos. Só vou tirar os núcleos do meu sujeito, né, que são sempre os substantivos. Os governantes e os representantes. Perfeito? Ó, apresentou-nos, né, dois núcleos, vou classificar como composto. Perfeito? É assim que nós classificamos o sujeito. Show, meus amores, beleza? Mesma coisa aconteceu aqui embaixo, aconteceram 2 acidentes, né, aéreos nos últimos meses. Repare que 2 acidentes aéreos, né, configuram para nós o nosso sujeito. Não é isso? Tirei o sujeito, o que me resta é o predicado, que é o termo que vai, né, é o termo que contém o verbo. Então, aconteceram nos últimos meses, não é isso? Vão ser para nós, né, vai ser a sobra, né, vai ser o nosso predicado. Tranquilo, amores? Repare que ali, ó, 2 acidentes aéreos. Se eu perguntar a vocês qual é o núcleo ali do meu sujeito, né, vai ser o quê, amores? Sempre substantivo, né? Nesse caso, o acidente. Repare que o 2 ali, ó, é o nosso numeral, né, adjetivo, ó, certo? Repare que o numeral 2, ele não vem substituindo, ele vem acompanhando o quê? O nosso substantivo acidente, perfeito? Mesma coisa acontece com o aéreo, né? Isso, o aéreo é o quê? Né? Não foram quaisquer acidentes, foram acidentes aéreos, né? Que o aéreo é o nosso adjetivo, né? Ele caracteriza, né, o nosso substantivo. Deixa eu só atender aqui. Tranquilo? Ó, repare que aéreos, né, é o nosso adjetivo, perfeito? Ó. Então, né, o 2, numeral adjetivo, né, e aéreos, nosso adjetivo, né, são 2 classes adjetivas que funcionarão, né, sintaticamente como adjunto adnominal, perfeito? Ó, e o adjunto adnominal o quê? Né, é um termo acessório da oração, beleza, amores? Repare, então, que se eu tirar o 2 ali, né, e o aéreos, eles não fazem falta alguma à oração. Então, aconteceram acidentes nos últimos meses. Cometi um erro ali, né, um agafe, né, não coloquei o S, marcador de plural, né, no nós ali, né, preposição e artigo, tranquilo, ó. Mas se eu tirar o 2 e aéreos, né, são 2 classes adjetivas, né, sintaticamente funcionarão como adjuntos adnominais. Né, adjuntos nominais são acessórios, se eu tirar não fazem falta alguma. Então aqui, basicamente, né, eu quero fazer com vocês é uma análise morfossintática mesmo. Show, amores? Mesmo igual aqui, ó, faltam, né, 2 semanas, né? Repare que o sujeito está em vermelho, né, o predicado, né, vem em azul. Beleza? Repare que aqui embaixo, nas 2 últimas frases, né, encontramos todas as respostas. Repare que o encontramos, né, né, está implícito, né, eu ocultei o sujeito, certo? Que muitas vezes hoje, né, não aparece nas provas, né, assim chamado, né? Aparece muito mais como elíptico, né, ou implícito. Até porque ali realmente apareceu, né, eu usei da elipse, né? O que é elipse? É quando eu vou deixar um termo subentendido, né? Elíptico, né, implícito, mas ele é facilmente por nós encontrado e assim determinado. Então, encontramos todas as respostas. Repare que a desinência mois ali, né, o moiso, né, a desinência finalzinho, né, vai nos indicar que o verbo está na primeira pessoa do plural. É muito comum hoje entre nós falantes do português no Brasil. Nós falantes do português no Brasil, repare que ao falarmos, né, muitos de nós não colocamos mais, né, deixamos claro, né, explícito o pronome. Por quê, professor? Porque a desinência, né, já dá conta disso. Então, encontramos todas as respostas, né? Eu não coloquei o nós ali, né? Por quê? Porque a desinência mois já dá conta, né, de apontar para o meu leitor, né, para o meu interlocutor, né, que está ali, né, implícito nos. Tranquilo? Por isso que é muito comum nós falantes hoje não deixarmos explícito na oração, né, os pronomes, tá? Mas ali, ó, né, configura-se para nós um sujeito, né, elíptico e implícito e chamado, né, por nós lá atrás como oculto também. Tranquilão?
Porque não aparece na sentença, né? No caso, apareceu a elipse ali, ó, não aparece na sentença, mas é facilmente, né, encontrado e determinado por nós através, né, do contexto, né, cara? Nesse caso, através da desinência do verbo ali. Por isso também é chamado de, né, sujeito desinencial, tá? Porque através da desinência eu consigo achá-lo. Perfeito? Repare que na última sentença, ó, também, né, não marquei, né, o sujeito em vermelho, porque a oração realmente não traz o sujeito, né? É uma oração sem sujeito. Repare que não encontramos, também não marquei o sujeito, por quê? Porque ele está implícito, ele está oculto, né? Mas conseguimos determiná-lo através, né, do finalzinho da desinência do nosso verbo. Show? Mas a última sentença, né? O último sintagma ali, né? Ele é realmente uma oração sem sujeito, perfeito? Porque o verbo fazer, né, indicando uma ação da natureza, né, indicando um fenômeno meteorológico, né, assim por dizer, vai ser o quê? Sempre, né, um verbo impessoal, né? O verbo impessoal é aquele que não traz sujeito, né? Impessoal, sem pessoa, perfeito? Ó, faz muito calor em Guarapuava, né? Fazer calor é uma ação que somente a natureza nos proporciona. Então, um sujeito, né, inexistente ou uma oração sem sujeito. Tranquilo, amores? Belezinha? Tá? Então, só relembrando aquilo que vocês já viram lá atrás. Vamos dizer assim, uma relembrança. Olha que bonito. Certo? Então, aqui rapidinho, né? Nós já vimos lá atrás os tipos de sujeito, né? Vai ser determinado, né? Vão ser determinados o simples e o composto. Né? Os parlamentares, a emenda, né, apresentou-nos, né, os sujeitos apenas um núcleo, então vai ser classificado assim por nós como simples, né? Logo abaixo aqui os governantes, os representantes, né? O sujeito apresentou-nos, né, dois núcleos, né? Então vou chamar de composto. Perfeito, ó. Beleza? Aí vão aparecer algumas questões de concordância verbal que nós já vimos lá atrás, né? O oculto, né? Importante aqui o oculto, né? Encontramos todas as respostas. Repare que sempre, né? Isso, ó, eu vou ocultar, né? O nosso pronome, porque a desinência já dá conta disso, né? Na minha cabeça, na nossa cabeça, né? A desinência já dá conta, né? De mostrar para o meu interlocutor, né? Isso, o sujeito. Então, encontramos todas as respostas. Eu não coloquei, né, o pronome na frase, né? Eu ocultei, eu deixei implícito, né? Mas é facilmente por nós identificável através do finalzinho, né, da desinência do meu verbo, perfeito? Eu precisei de muita ajuda. Repare que, né, a desinência e ali, ó, vai nos indicar a primeira pessoa do singular. Igual, né, o entrou, né, a desinência ali, né, ou vai nos indicar, na verdade, né, a terceira pessoa do singular, né, ele ou ela. Tranquilo? Show de bola? Ó, importante, que mais que em prova, isso aqui, ó, cuidado com essa questão. Os amigos, né, chegaram e abriram a geladeira. Quem chegaram, amores? Se o cara perguntar qual é o sujeito de chegaram, né, amigos. Simples, mas o cara perguntar, né, qual é o sujeito de abriram, tá vendo aqui, ó, vai ser oculto toda vez, né, que o sujeito já fosse citado anteriormente, né, mas o cara apresentar um outro verbo, né, isso, ó, vai ser sempre oculto, né, isso, ó, porque eu usei de elipse, né, certo? Eu usei do recurso da elipse. Por exemplo, vou apresentar a vocês, né, vou lhes apresentar um outro exemplo melhor, né, se eu falo assim, então, os alunos, né, do Geração 2000, né, só terão férias em dezembro, certo? Ó, tranquilo? Estudarão, né, durante o mês todo de novembro. Então, quem estudarão, né? Repare que o estudarão, na verdade ali, ó, repare que eu já citei, né, na frase anterior, né, os alunos do Geração 2000. Então, se o cara perguntar qual é o sujeito de estudarão, né, isso vai ser o quê? Sujeito oculto, né, elíptico, porque eu usei de elipse para não repetir. Beleza? É igualzinho assim. Isso cai muito em prova hoje. Então, qual é o sujeito de abriram, né? Vai ser oculto, certo? Elíptico ou implícito. Show de bola? E não, né, simples, né? Isso, ó, porque já foi citado os amigos anteriormente. Beleza? Vai ser sempre oculto. Eu ocultei o sujeito, né? Usei de elipse. Tranquilo? Então, cuidado quanto a isso. Show de bola? Cuidado mesmo, tá? Isso aparece muito, mas muito, muito em prova. Por exemplo, né? Fernanda, Roberta e Marcelo, né, foram aprovados em concursos, certo? Ó, beleza? Então, estudaram, né, sem parar, né? E isso lhes trouxe, né, a recompensa, né? Quem estudaram sem parar, né? Repare que se eu perguntar o sujeito de estudaram, né, vai ser implícito. Por quê? Porque eu, né, ocultei assim, né, o que já foi citado na sentença anterior. Então, se o cara perguntar, né, qual o sujeito de estudaram, né, vai ser o quê, né? Implícito, oculto. Eu ocultei, né, o que já foi citado na sentença anterior. Então, sempre que aparecer questões dessa forma, né, eu vou classificar o sujeito como oculto, elíptico ou implícito. Show de bola? Olha aqui embaixo, amores, ó, sujeito indeterminado, né? Isso, ó. Qual é a primeira forma, né? Primeira maneira de nós determinarmos o sujeito, né? Isso em português. Primeira forma de nós fazermos isso é jogarmos o verbo na terceira pessoa do plural, sem deixar claro na sentença, né, cara, o sujeito expresso. Tranquilo? Então, falaram de você durante a reunião. Quem falaram de você? Não sei.
Por quê? Porque, né, eu não quis que ninguém soubesse ou não sei realmente. Então, a primeira maneira de nós que nós, né, temos, né, em mãos para determinar um sujeito, né, cara, é jogar o verbo na terceira pessoa do plural. É sempre generalizar, né? Generalizarmos quem foi que fez a ação. Como é que nós fazemos isso, né, meu professor? Jogando o verbo na terceira pessoa do plural, sem deixar claro na sentença referente, ó. Igual aqui em cima, abrir na geladeira. Eu não posso dizer que abrir ali, naquela sentença ali, né? Eu não posso dizer que nem determinado. Por quê? Porque já olhando a sentença que vem antes, né? Repare que os amigos já foi, né? É explícito um sujeito lá. Então, se o cara perguntar, né, o sujeito de abrir vai ser oculto realmente, vai ser implícito, perfeito? Mas se aparecer solto, né, cara, abrir na geladeira, repare se o cara perguntar, né, a frase solta, né, abrir na geladeira, vai ser determinado o sujeito. Mas por quê? Porque eu coloquei o verbo na terceira pessoa do plural, porque eu não sei quem foi que abriu realmente, ou não quero dizer, né? Não quero que ninguém saiba, né? Não quero x-novar. É uma gíria para por nós, não é isso? Eu não posso x-novar, né? A x9 morre cedo, então não vou deixar claro quem foi que fez a ação. Beleza? Tranquilo, meus amores? Então, abriram, falaram, né? Repare o importante, é quando eu falo assim, né? Terceira pessoa do plural, sem referente expresso. O que eu quero dizer com isso, meus amores? Ó, porque é importante que nós olhemos, né, para ver se não apareceu na frase, né, o sujeito. De repente, ele pode ter sido deslocado lá para o final. Então, falaram de você durante a reunião os professores, certo? Repare que na sentença, ó, o sujeito apareceu onde? Lá ao final da frase. Repare que ele está o quê? Concordando com o verbo. Ó. Professores, né, eles, né, falaram. Né? Então, é importante que nós observemos realmente se não aparece na frase realmente o referente. Então, terceira pessoa do plural, sem aparecer na frase o referente para nós. Tranquilo? Abrir na geladeira, né? As crianças. Se a frase fosse assim, inversa, né? Ali teria o quê? Sujeito simples, as crianças. É importante, então, observarmos isso. Beleza? Então, aqui, né? Sujeito inexistente, oração sem sujeito, né? O que mais cai em prova, né? Na verdade, a primeira maneira, né, de nós perdão. Primeiro verbo impessoal, né, meus amores? Aquele que não tem pessoa, não tem sujeito, né, é o haver. Troquei o haver por existir, acontecer, ocorrer ou ter, né? Troquei o haver por ter, existir, acontecer e ocorrer, eu vou confirmar, né, cara, que ele é impessoal. Né? Impessoal, o verbo que não possui pessoa, não tem sujeito, perfeito? Se não tem sujeito, amores, não tem porquê eu colocar esse verbo no plural, né? Por isso que vai o quê? Vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. É o nosso famoso verbo unipessoal, que é aquele que vai se apresentar para nós sempre na terceira pessoa do singular. Show de bola? Então, há muitos interessados nas vagas. Vendo aqui, ó. Repara que eu troquei, né? Quando eu conseguir trocar o haver por existir ou ter, eu vou confirmar que eu estou diante do quê? De um verbo impessoal realmente. Então, ó, há muitos interessados nas vagas, existem muitos interessados na vaga, né? Isso, ó. Então, repare que eu troquei o haver por existir, né? Ou tem, né? Tem muitos interessados nas vagas. Troquei o haver por ter, existir. Repare que eu vou confirmar realmente, né, que o haver é um verbo impessoal. Repare que a oração não terá sujeito. Eu vou sempre mantê-lo, né, a terceira pessoa do singular. Mas, professor, então qual é a função sintática, cara, de muitos interessados nas vagas, não é isso? Vai ser o nosso objeto direto, não é isso? Ó. Até porque quando eu paro depois do verbo, né, e depois dele surgem as perguntas o que ou quem, né, ele só pode ser transitivo direto. Então, há o que, né? Resposta, muitos interessados nas vagas. Então, o haver, quando eu troquei o haver, quando eu trocar o haver pelo ter, existir, acontecer e ocorrer, eu vou confirmar que ele é impessoal. Não é isso? A oração não terá sujeito, né? O verbo haver vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Show? E se o cara perguntar qual é a função sintática daquele termo que vem depois dele, vai ser sempre, meus amores, objeto direto. Show de bola? Professor, o português é complicadinho, professor. Aqui, ó, repare que embaixo, né, eu usei o existir. O existir, né, ele é pessoal. Show? Troquei o haver por existir, opa, é impessoal o haver. Mas caso eu queira usar o existir, ó, repare que o muito interessado nas vagas passará a ser o quê? O nosso sujeito, ó. E manterá a relação de concordância com o existir. Show de bola? Então, assim, em português é complicado. Ali em cima, ó, no ar, né? Há muito interessado nas vagas, vai ser o quê? Muito interessado nas vagas, vai ser o nosso objeto direto. Mas embaixo, ó, passou a ser o quê? Passou a ser o nosso sujeito. Por quê, professor? Porque o existir, ele é um verbo pessoal, ele tem sujeito, né? E transforma assim, né, o muito interessado nas vagas como nosso sujeito. Mas na frase acima, né, o haver é impessoal e muitos interessados nas vagas, né, vai ser o nosso objeto direto. Pegaram? Então é importante que nos atentemos a isso. Outra coisa importante, numa redação, eu posso usar o existir ou ter? Posso. Vai estar errado? Não estará errado, né? Porque principalmente se você concordar direitinho ali, ó, existem muitos interessados nas vagas, fiz a concordância certinha, né, não tem erro nenhum. Mas se o corretor, né,
Se a redação de um vestibular, de um concurso, né, cobra de vocês, cobra de nós, né, formalidade, né, e é muito mais formal nós usarmos o AV ao invés do ter existir. Então, se o cara cobrar isso aqui de vocês, né, ele pode tirar ponto de vocês quanto à formalidade. Ele pode falar que você, né, foi informal naquele trecho ali. Então, é importante que nós evitemos existir e usemos, né, o AV, porque o AV o AV torna a frase muito mais formal, beleza? Tranquilo? É igual aqui embaixo, ó, haverá várias erupções nas regiões férteis do vale. Tá vendo aqui, ó? Né, ocorrerão, né, isso? Acontecerão várias erupções. Repara que eu troquei o AV, né? Por ter, existir, acontecer, ocorrer, eu vou confirmar que ele é impessoal. Beleza? A oração não terá sujeito. E não é à toa que o haver ali, ó, ele aparece na terceira pessoa do singular. Show de bola, amores? Se o cara perguntar no contexto, né, meus amores, qual é a função sintática de várias erupções, né? Uma vez que eu confirmei que o haver é impessoal, várias erupções é o nosso objeto direto, né? Haverá o quê? Repare que depois do haver, né, a pergunta que surge é o quê? A pergunta que surge sempre diante de um verbo transitivo direto. Então, haverá o quê, né? Várias erupções. Perfeito? Se o cara perguntar também, né, qual é a função sintática nas regiões férteis do vale, vai ser o nosso adjunto adverbial de lugar, uma vez que vai trazer, né, uma circunstância de lugar para nós. Pegaram, amores? Então, troquei o haver por ter, existir, acontecer e ocorrer, ele é impessoal. A oração não possuirá sujeito. Show de bola? Se o cara perguntar a função sintática do termo que vem logo depois, vai ser o nosso objeto direto. Show? Olha só, 4 minutinhos e 10. Vou parar por aqui e volto no nosso próximo tempo para dar continuidade à matéria. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa de errado, vocês falem comigo aqui mesmo ou lá no grupo. Tranquilo? Volto com vocês daqui a pouquinho, tá?